Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Governança Familiar. Aqui é Geraldo Gonçalves e uma satisfação sempre compartilhar a história de empresas familiares. E hoje não é diferente. Hoje eu estou em Lavras, Minas Gerais. E hoje vamos compartilhar a história da Transportes Rodrimar, mais precisamente do seu fundador, Celso Rodrigues. Uma empresa familiar, como de resto, a maioria das empresas familiares que existem no Brasil, mais de 95% das empresas familiares, são empresas que você identifica o dono. É as chamadas empresas da família, empresa familiar. E essas empresas elas têm desafios. Infelizmente, a maioria das empresas familiares, 70% delas não passam da primeira para a segunda geração. E chegar na terceira geração, ou seja, uma sociedade de netos, ainda mais difícil. E hoje eu quis trazer essa história porque é uma empresa com já chegou aos 40 anos, né? E o seu fundador, ele está fazendo a sucessão para a terceira geração, para os netos. Então pode estar certo, será um episódio fantástico, com insights interessantes, uma história fenomenal. Pensa numa pessoa bacana, entusiasta. O mineiro tem isso também, né? O mineiro é acolhedor, o mineiro é jeitoso, como diz o meu pai, dizia meu pai. O mineiro também é meio que um baga ensaboado, sabe? Então fique aqui conosco, porque essa história é fenomenal. Seu Celso, seja muito bem-vindo à Governança Familiar, o podcast Empresa Familiar de Sucesso. Seja bem-vindo ao nosso episódio Empresa de Família. Eu quero saber quem é Celso Rodrigues, quem é essa pessoa ilustre que está conosco. Eu sou uma pessoa que vim da roça, entendeu? Bacana. Naquele tempo eu estudava num lugarejo perto, eu e mais dois irmãos, somos três. Três irmãos. Naquele tempo nós vínhamos descalço, e quando chegava no alto do morro, a minha casa a da minha mãe ficava lá no fundo, a gente gritava: "Ô mãe, estamos chegando". Então isso tudo são coisas fora. E daí para frente eu sempre com um pensamento já feito o que eu queria, que eu consegui até hoje. E isso, o senhor é de Lavras, o senhor é de onde? Itumirim é uma cidade que tem a 30 quilômetros daqui. De Minas Gerais. Nós estamos em Minas Gerais. Minas Minas Gerais. Gerais. Ah, que bacana, César. E desde pequeno o senhor teve essa vontade? Foi um dia eu vou ser empresário. Como é que surgiu esse negócio ali? O senhor está se vendo que o senhor veio de uma família humilde, né? Humilde. Como é que foi a infância? Conta mais um pouquinho assim para nós. Olha, eu nunca pensei em ser um grande empresário. Eu sempre pensei em ser um homem de grande nome. Nome que eu digo assim, confiável. Quando falar Celso, água no fogo. Todo mundo acredita, sabe? Eu já contei lá da outra vez lá, eu levava 5 litros de leite num lugarejo lá, andando 5 quilômetros, com a latinha de lado. Como é que é isso aí? Eu tirava leite de 2 vacas. Ah. Isso é o início da vida, né? Ah, tá. Então eu tinha que levar no laticínio a 5 quilômetros aquelas 2 latinhas de lado. Levava. Não, Aham. no cavalo. Ah, no de cavalo, lado. né? Ah, tá. E assim vai. E no fim, o meu pai resolveu construir em Tumirim, e eu fiquei numa casa, nessas fazendas antigas, onde moravam 4 famílias, que nós fomos criados junto com os avós, avô, me lembro bem até quando ele morreu, sabe? Ele que foi há mais tempo. Eh, então, eu ficava lá sozinho, com 12 anos, 12 ou 13 anos, não me recordo. Ah, os seus pais então Não, mudaram? vieram para Itumirim para terminar, construir a casa. Minha mãe já tinha ido para lá. É. E na sexta-feira, como gostei muito de música, né? Na sexta-feira eu pegava o cavaquinho e colocava de lado assim, ia para Itumirim. Aí o pai vinha. Quando era no domingo eu voltava, né? Então o senhor passava a semana, deixa eu entender, o senhor passava a semana naquela casa da roça, enfim, daquela propriedade, o senhor sozinho. Sozinho. E os seus pais estavam na cidade. É. Mas o senhor está com que idade, mais ou menos? Assim, 83. Naquela época? Naquela época. 12, 13 anos. E já morava sozinho? Sozinho. Eu fiquei lá tomando conta do pequeno, os pequenos trabalhos que tinha era um terreno pequeno, sabe? Mas não tinha medo assim à noite? Como é que é? Eu não sei nem te falar, acho que eu tinha muito, não é medo, eu tinha muita coragem. Entendi. Entendeu? Eu não tinha medo. Eu entrava dentro do quarto, chamava-se quarto do relógio. Por que quarto do relógio? Não sei, é porque tinha um relógio pendurado de fora. Ah, tá. Então chamava-se quarto de relógio.
Eles não queriam que eu falasse isso, mas a gente dormia no colchão de palha. No dia seguinte, amanhecia aqueles caroços assim, que a palha, o caroço da palha entrava na gente assim. Quer dizer, eu estou só dando a posição da humildade daquele tempo. Ô, seu Celso, mas o senhor me fez lembrar, porque eu também vim do mato, eu também vim da roça, e isso para mim é um motivo de orgulho, um motivo É. de satisfação. E o senhor falando do colchão de palha, eu lembro também do colchão de capim, eu lembro Capim também também usei muito. do capim, né? Também. É, o senhor lembra do colchão, do travesseiro de paina? Ah, muito. A gente saía, eu tinha que buscar paina, É. porque ter paina era um privilégio, né? Porque era macinho, Mas assim, mas só que você tinha que tirar ali a sementinha pretinha da paina, não sei se o senhor lembra dela, e era muito bom. lembro. E eu também já usei, né? Eu também vim do mato, também da roça, Bom, família humilde. continuando, eu vim para Itumirim, aí eu já estudava até o terceiro ano nesse lugar de pesca que eu te falei. Uhum. Eu vim fazer o quarto ano e tentei até no quinto ano, achei difícil. Ah, é? Achei difícil porque eu achava mais fácil partir para a vida, entendeu? Ah, Aí entendi. começou, eu já tinha o projeto, já falei em Belo Horizonte, de mexer com gado, até lá umas cabecinhas de gado lá, eu cheguei a ter 150 cabeças de gado, porque o sítio era muito pequeno, Uhum. e mexer com caminhão, e foi o que eu mexo até hoje. Agora, passei por vários problemas difíceis na estrada, perigos, entendeu? Mas Uhum. acho que diante da fé, que eu sempre fui muito fervoroso, fui católico, sabe? Uhum. Muito fervoroso, não aconteceu nada demais, sabe? Ah, que bom. Por exemplo, eu levava gado aquele gado magro para Swift, você já deve Ah, o saber. frigorífico. Pois é, lá para frente de Santander. São Paulo, eu conheço São Paulo quase que inteiro, a orientação da cidade inteira. Então eu deixava o gado lá, tem que chegar meia-noite, eu deixava a sacola no lugar dos peão para marcar lugar. Então isso é interessante. Ia lá, naquele tempo era aquelas grades, eu ia lavar o caminhão no pátio lá, sabe? Então eu chegava para dormir lá onde eu deixava a sacola, eu chegava lá, era 1, 2 horas da manhã. No outro dia, 5 horas da manhã, eu levantava, tomava um cafezinho lá no âmbito do frigorífico e Uhum. pegava o caminhão, cortava São Paulo inteiro para carregar lá na Lapa, não sei se você tem orientação, Aham. entendeu? Aham. Então, dali eu vinha, deixava o caminhão num lugar, você vê, naquele tempo eu deixava o caminhão guardado num lugar lá e voltava lá para pegar o cheque, viu? Que é 12. Então a Rodrimar, se eu entender. Nós vamos chegar na Rodrimar. Ah, tá. Até então o senhor Era, tinha. era, o caminhão era meu e do meu irmão. Ah, você tinha um caminhão. O senhor já estava já crescido, já, mas já tinha carteira e Não, já. tal. Não, carteira com 10. Eu tinha um motorista que trabalhou comigo vários, um deles, o último. O dia que a minha carteira chegou, eu dispensei ele lá no posto. Falei, eu já vou viajar. Porque eu já dirigia sem carteira. Ah, Aí, então o senhor começou uma empresa, o senhor não conseguia nem dirigir, o senhor arrumou um motorista para dirigir para o senhor? não, é essa. Oh, que E aí o bacana. meu irmão me chamou a atenção, olha, faz um acordo aí que esse rapaz vai entrar no X contra você. Aí ele deu jeito, ele é advogado, né? Aham. Deu jeito e não teve problema. Então, várias vezes na estrada, eu achando aquilo difícil, várias vezes quando eu chegava no alto de São Paulo, que é aquelas cidades, luzes enormes, entendeu? Aham. Aquela imensidão de casas, né? Aham. Eu tive vontade de virar o caminhão para trás e eu falei, não mexer com isso mais não, onde que eu vou? Vou largar isso. Pois aí eu lembro hoje, se eu me perguntar onde eu passava, eu sei o nome das ruas até hoje. E ir cortando São Paulo direto. E isso nós estamos falando, seu Celso, só para a gente nos localizar no tempo. Que ano era isso, mais ou menos? O senhor imagina? 1940, 1961. Em 61. 61. Então o senhor já comprava gado, o gado seu, e já levava para São Paulo. Eu comprava, naquele tempo falava gabiru, Gabiru. já que você entende de O gado. gabiru Né? Gabiru é aquele bezerrinho pior que tinha, viu? magrinho, aquele E negócio. correndo para chegar no frigorífico, porque vivo, porque se ele chegasse e morresse dentro do curral, eles pagavam pra gente. Mas se chegasse morto, eles não pagavam, sabe? Mas uma coisa interessante, seu Celso, que o senhor comentou no início, e que eu acho que isso reflete muito as empresas de um modo geral, que é o seguinte: você que é empresário que está nos ouvindo, nem tudo que cai na escola cai na vida. O senhor me contou que agora o senhor estudou até a quinta série. Quase que cheguei na quinta série. Ah, o senhor não chegou na quinta? Não. Não chegou. Cheguei no meio da quinta série. Aí desistiu e falou assim: olha, eu vou tocar minha vida, vou empreender, vou para o Mas mundo. sempre com pensamento futuro e pensamentos positivos, viu? E fui feliz, viu?
fui feliz que eu tenho várias coisas, né. Hoje minha empresa é uma empresa pequena, mas o que eu até anotei aqui, ó, sempre não abrindo mão da honestidade. Meus filhos sabem disso, entendeu. E aí, montando a empresa, o meu irmão a minha mulher teve um problema num dos filhos lá, eclâmpsia que fala depois do e ela Uhum. não ficou boa, sofreu ficou doente um pouco tempo. Então aí meu irmão me chamou, Dezinho, que é meu irmão, me chamou e falou: "Olha, vamos montar uma empresa", porque ele é funcionário do estado, sabe, e ganhava muito bem. Então ele falou: "Vamos montar uma empresa", aí então o nome Rodrimar veio de Rodrigues e Marques, Ah, é? entendeu. Quer Aham. dizer, Ró Do é Rodrigo. Rodrigues, e Rodrigues. Marques, Mar. Ah, Então por é isso o interessante. Rodrimar. Rodrimar. Aham. Bom, e E aí isso foi que ano, assim? O senhor lembra mais ou menos? não, eu sei, tudo de cor, é 65 por aí. Sessenta e É porque cinco. não, que eu montei a empresa foi em 70. Em Eu viajei 70. 7 anos. O senhor viajou aquilo ali com o seu irmão, levando Não, gado, não, comprando com e ele tal? não, quem ia comigo era o pai. Ele já era funcionário público, ele foi Ah, prefeito 3 vezes na cidade lá, sabe. ah, tá. E depois ele passou no concurso de 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 advocacia no estado, entendeu. Hoje já tem uma pessoa muito bem remunerada. Ah, Então, deu certo a ideia, e aí foi crescendo. Nós estávamos num outro endereço lá que não cabia mais o caminhão, eram pequenos, mas não cabia 4 carretas. aham, Aí um dia eu tive a coragem, que eu tenho muita ligação com esse prefeito que ganhou agora, Deus da outra vez. aham, Eu liguei para ela e falei: "Jussara, olha, vocês estão dando lotes para muitas empresas de fora aham, e eu estou perturbando o trânsito lá, eu preciso de um terreno". Ela falou assim: "Procura o César que está tendo o prédio pertinho aqui, ó, o aham, escritório dele aqui. aham. Procura o César que tem um terreno lá em cima para você". Eu já achei o terreno até terraplanado. Eu sei que 5 dias depois as máquinas estavam trabalhando lá. E E a aí o senhor mudou a sede da Rodrimar, que era, mudou, era uma sede, vamos dizer mudou. assim, menor, compatível É, com o início da empresa. é. Só que a empresa cresceu, os caminhões não cabiam lá no dentro mais, E né? depois aí foi por aí fora, fora. Eu depois, veio o Celcinho, que era o meu filho mais velho, entendeu? Uhum. Foi para lá, tem o Álvaro, que é o meu genro, a parte jurídica da empresa, e os netos, aquela menina ali está sendo a organizadora da empresa, Então Renata. já está nós estamos então fazendo a transição já para a terceira geração. Já para a terceira geração. Já era E já tem geração. neto, tem João Pedro, tem João Vitor, que já trabalha com a gente lá. É. E não abro mão nunca, que eu sempre falei para eles, a empresa depende dos funcionários. Então, os funcionários nossos sempre foram bem tratados. Quando um tem que sair, eu fico chateado. Porque é deles que, se não existisse eles, eu não existia a empresa, Claro. entendeu? Agora, Uhum. hoje, bem mais na frente, que foi a família para lá, que me dá um suporte muito grande. Hoje eu não vou na empresa, eu vou lá, eu já sei o que eu quero perguntar os dados, falo, "Mas quanto está esse mês, quanto tá assim?", entendeu? Então, eu não me preocupo mais com a empresa. Que bom. E por aí fora. Seu Celso, é engraçado porque, veja, o senhor, como disse, como todo e qualquer empresário, você começa algo, muitas das vezes, no peito, na raça, É, né? Igual foi o seu caso. foi. O senhor Então, começou a Rodrimar, pelo que eu entendi, né? São as iniciais do Rodrigues, né? E mais o do Edson. do Edson, né? Edson Marques, então Marques, né? Mar. Que começou lá atrás. E ela não tinha CNPJ, enfim, era vocês mesmos. Em 70, vocês criaram, A então, empresa. a empresa. A E empresa. aí o senhor à frente, porque a empresa, o fundador é como, a empresa é como se fosse um filho, uma filha do dono, né? É. E aí depois vieram os seus filhos, né? Enfim, estão Isso, lá. bem mais na frente, depois que eu mudei para o local maior, Ah, aí houve necessidade de aham, eu contratar mais funcionário, eu tenho ah, um financeiro lá muito bom, ah, que bom. e o seu Sim também, que é o mais velho lá, ele sabe lidar com dinheiro, viu? Ah, que Até muito bom. seguro, viu? É mesmo. Mas ele Isso aprendeu com o dono, não foi é, não? Eu tô achando. eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. Mas agora, uma das coisas que eu não posso esquecer de falar, Ah, que eu cresci muito no Rotary. no Rotary. Eu tenho 45 anos de Rotary. Aí, tá aqui até o distintivo. Isso me deu muita experiência, criei muita amizade. Várias vezes eu já quis sair do clube porque condições
em disposição já de frequentar, Uhum. foram atrás e falou, a presidente um dia chegou a falar: "Você sair da empresa é como se eu perdesse uma pessoa da minha família". Eu estou falando isso para dar o destaque na minha vida, né. Mas diz que, o seu Celso, diz que é perto dos bão que a gente fica melhor. É, Guimarães Rosa falava isso. é. Então, ou seja, o Rotary, e eu quero, né, eu conheço o Rotary também, não sou rotariano, mas frequento de alguma forma o Rotary, e eu quero deixar registrado aqui também, né, a nossa consideração por essa instituição tão importante, e isso nos molda e ajuda também a gente contribuir moldando os outros, ajudando os outros também. Exatamente, É algo exatamente. extraordinário. Mas me conta uma coisa: os seus filhos não estão todos na empresa e da terceira geração nem todos os netos estão. Nós são alguns É, netos, né, são alguns netos. porque eu tenho quatro netas estudando medicina, 2 em Belo Horizonte, uma em Alfenas e a outra vai formar o ano que vem. Mas eu acho interessante isso, e agora eu falo para você que é empresário, à medida que a empresa cresce, a empresa é um sonho, é um projeto do fundador. E pode ser que os seus sucessores, né, os seus descendentes, até mesmo os filhos ou os netos, não queiram participar da gestão, porque ele quer trilhar um caminho próprio. E isso é muito normal. Eu acho que isso que é a beleza da governança, para ajudar o empresário a tomar essa posição. Por quê? Para organizar a empresa, porque eu não preciso, eu posso ser dono, eu posso ser cotista, eu posso ser acionista, sem necessariamente trabalhar na empresa. Eu posso ter ações de uma empresa e necessariamente não trabalhar nela. É. Não é? Então, acho que isso que é importante, mas eu como filho, eu como neto, né, eu como descendente do fundador, eu torço para que o negócio dê certo. Né? E eu sou acionista, enfim, eu tenho interesse naquilo, mas necessariamente não tem que estar lá dentro. Né? Mas senhor Celso, essas histórias são muito interessantes. Mas, assim, alguma coisa assim que o senhor acha que. O senhor tem história demais, mas se alguma coisa que o senhor acha que foi marcante lá no início, seja positiva ou negativamente, muitas coisas acontecem também negativamente para a gente, mas isso nos traz conhecimento, nos traz resistência para continuar crescendo. Duas coisas assim que o senhor acha que foi marcante na sua vida, que o senhor gostaria de compartilhar aqui com a gente. Olha, para mim é o bom relacionamento que eu tenho em todo lugar, entendeu? Onde os meus caminhões passam, em Minas, Rio, Paraná, Uhum. se precisar até de dinheiro emprestado eu conseguia. É mesmo? Isso é verdade, viu? Agora, uma coisa que eu queria falar, música, por exemplo. Se eu falar, você vai rir, mas como? Eu não sou um bom músico, mas eu toco 3 instrumentos. Mas então eu não sabia esse lado do Pois é, senhor. eu Aham. toco 3 instrumentos e toquei em banda de música durante 40 anos. Mas quais instrumentos o senhor troca? Bandolim, violão, cavaquinho, dou umas mexidas no teclado. Ó, Na banda de música eu tocava trombone, toquei pistão um pouco, mas achei muito forte, depois passei a tocar bombardino. É uma vida até interessante ouvir isso, né? uhum. Agora, em música, por exemplo, São Paulo eu toquei em vários botequins em São Paulo. Porque lá chegar lá, eu tinha uma amizade lá com um regional lá, ficamos amigos. Então, aonde eles iam, tinha uma pessoa de uma família de Lavras que morava lá, levava a gente tocava em vários botequins. Ora, São Paulo, Varginha, frequentei muito com música, toquei até um dos melhores 7 cordas que eu já conheço, que gravou com Jacó, inclusive. É mesmo. Foi meu professor. Varginha, Barbacena, Juiz de Fora, Muriaé, São cidades importantes aqui de Minas que o senhor tocou, então, e fez. Muriaé, Lagoa Dourada, Ó, entendeu? Ubrá, Cataguases. que Entendeu? Então, bacana. é isso aí, eu tinha muita coragem. E como é que, como Agora é eu que o vou te senhor. falar de Belo Horizonte. Ah, Belo Horizonte eu tenho uma turma lá que eu chego lá e já toquei em vários lugares em Belo Horizonte. Eu sou, assim, muito conhecido em Belo Horizonte. Não sou famoso, mas sou muito conhecido. e o senhor acha que a música, então, teve uma participação importante na sua vida profissional de transportador, de Porque empresário? eu acho que o bom relacionamento, de uma forma geral, entre tudo, eu acho que tem influência no seu destino na empresa, vamos dizer assim, né? Aham. Eu dou muito graças a Deus, eu acho que venci, fui até onde eu queria chegar, que não preciso mais de mim, mas minha família está lá cuidando da empresa e me respeitam, entendeu?
Então eu tenho saudade do passado, Ah, mas com condições que eu tenho hoje. entendo, entendo. Entendeu, né? Entendi. Se É, o senhor puder compartilhar com a gente, o senhor está com quantos anos? 83. 83. É. Pô, muito lúcido, muito ativo, esperto, dinâmico. Hum. Vai na empresa quantas vezes na semana? Olha, umas 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, eu vou lá, mas chego lá, fico lá no máximo meia hora, 1 hora. Daí eu vou lá, Aham. dou os vistos, tudo, vejo o que está falando. O que que é isso aqui? Você pagou Ah, isso aqui para quem? Eu estou por dentro de tudo na empresa. bacana, que bacana. Isso e sempre sentido seguro com os funcionários que estão em torno de mim. Que eu acho que assim, o senhor disse muito bem, e o senhor volta sempre nesse assunto, a importância de você ter uma equipe coesa, bem treinada, né? Hum. Porque afinal é ela que toca o negócio, né? É, claro, lógico. Mas o senhor contou comigo, o senhor contou um dia, quando eu te conheci, o senhor contou uma história eu achei muito interessante, um fato que aconteceu, o senhor estava com o seu pai, a história de um Uhum. caminhão, do freio, como é que o senhor poderia Ah, contar você para nós? conhece Cambuí? Conheço? Aquela serra depois de Cambuí. Certo. O caminhão perdeu o freio lá em cima. Para. Eu tô te falando, perdeu o freio lá em cima. Quando comecei uma curva lá, que eu pisei no freio, puxei o freio de mão, não deu sinal nenhum. E ali o caminhão foi só descendo para ali abaixo, falei, meu Deus do céu. Parece que vinha uma coisa assim, que subindo aqui, falei, agora eu vou morrer, viu? Aí eu tinha aquela fé que aquilo retornava lá embaixo, a coragem. E lá embaixo tinha uma curva, você já deve ter ouvido eu falar isso, nessa curva tombou o cometa lá várias vezes. Falei, se eu passar essa curva do cometa lá, eu consigo sair dessa. E foi o que aconteceu, não vinha carro. Aí o senhor abriu a Aí curva. não, tá lei. Se eu abrisse, eu tombava. Ah, é? É, porque na curva que você vai fazer isso, aí você dá força para o caminhão tombar, né? Então Ah, fui tá. reto. Aí Tá logo, reto. logo Então o senhor embaixo. foi na contramão ali, disse de alguma forma. Exatamente, no Ah, contramão. E aí já era hábito que eu já descia com a chavinha na mão, porque quando acontece isso é porque a borrachinha de freio esquentou e vazava o óleo. Então eu já ah. descia debaixo do caminhão com a chavinha, soltava aquele lá, botava um rebite e chegava em Lavras com menos uma roda no freio, sabe? E o senhor tava acompanhado É, o nesse. meu pai. Seu pai. Aí meu pai começou a falar, meu filho, como é que você desce morro correndo desse jeito? Eu falei, pai, o caminhão perdeu o freio lá em cima, nós nos salvamos. Olha, o meu pai andou uns 10 quilômetros, ele ficou branco, andou uns 10 quilômetros sem ter coragem de falar comigo. Ele não tinha Não tinha percebido. percebido. É, e por aí, muitos riscos a gente passou. Mas venci todos. Né? Eu era muito envergonhado, vamos supor, quando eu ia num lugar diferente que na cidade, nas grandes capitais, que São Paulo é uma delas, eu ia num lugar que eu não conhecia, eu era muito vergonhoso de perguntar 2, 3 vezes, falar assim, mas que mineiro, o que esse mineiro aí? É aquele negócio que fala de Minas, né? É. Eu, Acanhado, acanhado. acanhado. Eu perguntava 2 pessoas, na segunda eu andava até achar o endereço, Entendi. entendeu? Mas agora, graças a Deus, eu olhando bem até, tudo isso que eu estou falando aqui, a gente não recordava, viu? Eu acho que eu atingi um patamar mais alto do que eu queria. Amém. Primeiro é o nome da empresa. A empresa é reconhecida quase que no Brasil, não digo porque nós não fazemos transporte fora do país, né? Aham. Mas uma empresa reconhecida. Por exemplo, a semana atrasada que nós somos parecidos com a família, ela estava junto. Ela que é uma ótima motorista, viu? Ah, É, ela é a sua neta, a aquela Renata. ali, a A Renata aí. Renata. Ah, tá. Então, nós passamos, ela não deixava a avó lá para nada, viu? Aham. A sua esposa é viva, então? Não, que isso, nossa senhora, tá mais vivo do que eu. É mesmo? Mas que maravilha, que bênção, né? É, Eu estou vendo que o senhor é muito católico. nasceu, eu E sou. eu também sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, Então, né? Então eu acho que assim, eu sempre gosto, ô Celso, da gente agradecer, é, né? Agradecer pela vida, agradecer pela nossa família, pelas pessoas que nós amamos, né? Agradecer por enxergar, por andar, é. não é? É tão bom você, né, poder, enfim, fazer aquilo que você está com vontade de fazer. Viajei para fora do país 2 vezes, Venezuela e Argentina. Ah, é? E aí, nós, na Argentina, você já sabe que o forte de lá, o que que é, né?
É o tango, né? É o tango. Nós ia Na va- Rua das Flores, parece, eu Não, tive a lá. rua não sei, mas eu sei É, que Tango Mio é. é o nome disso. Então, nós sentados lá numa mesa com um colega, Ah, com a luz de vela. Luz de vela, é escuro, porque entrava o casal que ia entrar dançando, e quando o casal entrou lá, que abriu a cortina e que entrar dançando, o meu companheiro, que é um grande professor de Labos, que já foi embora, uhum. ele chorou. Falou, nunca vi coisa igual. Que maravilha, Quer pô. dizer, e na Venezuela, passando por lá, na Venezuela, e todo lugar que eu ia, tem um músico que toca comigo hoje. Ele tem o grupo dele hoje, mas eu sempre toco com ele. Todo lugar que ele ia, ele estava junto. E nós levávamos os instrumentos. Ó, Tocava na Venezuela, tocava lá na Argentina, viu? E o uhum. pessoal saía, tinha um cara que saía da loja lá, deixava os funcionários para ir ver a gente tocar lá, sabe? Não é que a gente é música, mas é uma música diferente, né? Ô, seu Celso, A mas música me ajudou muito, viu? amém, né? É. Amém. Eu acho que quando você pode. Eu, por exemplo, eu gosto muito, né? Eu sou muito católico também, mas eu gosto muito de pescar, É. né? Aí, muitas vezes, eu tenho um amigo meu, ele chama Gladstone, ele tá de uma empresa de transporte também, chama Hum. Transavante, lá de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte. E ele falou: olha, uma coisa é pescar, outra coisa é pescaria, Hum. entendeu? Então, a pescaria é o relacionamento, é o bate-papo, entendeu? Eu posso até não pescar, mas eu estou na pescaria, eu estou me divertindo. Eu É. posso até não dançar, mas eu estou vendo alguém dançar e eu estou me divertindo, É. né? Agora, só uma curiosidade: em que ano o senhor foi na Venezuela? Olha, exatamente não, mas deve ter 30 anos. Ah, 30 anos. 30 anos. Venezuela, na Argentina, logo em seguida. Nós íamos juntos 7 amigos, viu? Ah, tá. Então, eu tenho uma história, eu tenho uma vida assim que, eu, olhando para o passado, eu não posso reclamar de mais nada. O que vier Seu para frente Celso, está nas mãos de Deus, viu? agora vou te apertar. Pode. Se o senhor tivesse de voltar atrás, se o senhor tivesse esse dom de voltar atrás, o que o senhor faria de diferente na sua vida? Olha, primeira coisa, voltar atrás. É o que eu já falei, que eu gostaria de voltar atrás, mas com a condição de que eu tenho hoje. Entendeu? O meu lugarejo lá que é pequeno, lá todo mundo que eu chego lá, eu sou destaque lá. Destaque porque tem muito conhecimento. Eu tenho uma fazenda lá perto que eu vou almoçar. É muito difícil eu passar um sábado sem almoçar lá. Aham, Então, essa facilidade eu sempre tive, viu? aham, Entendeu? De relacionamento entre as pessoas. E sempre não abro mão da vontade de ajudar os outros. Eu já cheguei por umas 2 ou 3 vezes, encontrar com alguém, um andarilho na estrada, eu chamava, parava e chamava ele, dava R$ 10 para ele, viu? Isso várias vezes eu fiz. uhum, Gente na lata de lixo catando as coisas, há poucos dias eu fiz isso. Chamei e uhum, falei, vem cá. E ele catando lixo lá, provavelmente lá tinha mais as coisas de comer, né? aham. Aí chamei ela, vem cá. Ela veio, deu os R$ 20 para ela. Então, esse é o meu coração que puxou para minha mãe, viu? Que Que Deus bacana. tem lá no céu. Engraçado, seu Celso, porque eu aprendi uma coisa também na vida, que você nunca será um bom recebedor sem antes ser um bom doador. É, sim. Porque eu acho que tudo é energia, né? É, Porque na medida que você doa algo, alguém está recebendo, não é verdade? Então, tem gente que às vezes reclama da vida, reclama da situação, porque viver é um desafio, é né? um É desafio. um desafio. Verdade. Aí, às vezes a pessoa, Deus, me mande facilidades, eu quero só coisas boas, etc. Às vezes, e Deus muitas das vezes faz isso com a gente, ele manda determinados desafios para você, igual o senhor já passou para vários, contou a questão da descida da serra aí com o seu pai, cujo caminhão perdeu o freio, etc. É, O senhor aprendeu muito com aquilo, aprendi. não é verdade? Muito. Então, assim, os aprendizados, isso faz parte, e são coisas que a maioria deles não cai na escola. Né? O senhor, por exemplo, além de ser um bom pai, né? Um pai
extraordinário. Eu vi isso lá na sua família, um bom avô. Eu vejo que esses meninos, aí chama de É menino, né? menino até É os hoje. meninos, os É, seus netos fica é, assim, a gente nota assim um pouco, não conheci todos eles ainda, mas eu vejo assim a satisfação é. do avô que eles têm, né? Porque a sabedoria. E isso o senhor não aprendeu na escola, né? Teve uma pessoa, seu Celso, chamado Haroldo Plínio Gonçalves, que eu tenho muito orgulho de ter conectado com essa pessoa. O Haroldo Plínio, ele falou algo que para mim mudou minha vida. Primeiro, trabalhar com governança familiar, que isso para mim me enche de satisfação. Ouvir essas histórias, você chegar, né, o senhor está com 83 anos, com saúde, ligeiro, né, já está vendo os filhos, os netos continuando aquilo que o senhor um dia iniciou lá atrás. Então isso é muita satisfação. E aí, o Haroldo Plínio, ele conversando comigo, ele falou para a gente ir por esse lado de governança familiar, das famílias empresárias, e ele falando da honestidade. Coisa que o senhor falou aqui do nome, da honradez, né? Aí eu não esqueço, um dia ele falou assim, ó, o homem, disse Haroldo Plínio, o homem tem que ser ativo e probo. E eu confesso que aquele probo, eu não entendia realmente a dimensão daquele probo. Aí eu perguntei para ele, professor, o que é probo? Ele respondeu para mim, e eu não esqueço disso. Ele disse assim para mim: probo é talento moral, probo é berço. E aí eu volto lá naquele Celso do início, cujo pai e a mãe mudou-se para a cidade para fazer a casa para a família, e que o senhor ficou com menor de idade, mas com responsabilidade, dizendo o seguinte: eu tenho que cuidar porque isso aqui é nosso. Exatamente. Então, veja, talvez o seu pai nem tivesse a dimensão, a sua mãe nem tivesse a dimensão como que ele estava talhando a moral, a honradez do filho, mas aquilo te fez homem, aquilo te fez mais responsável, né? Hoje, dificilmente seria possível fazer isso. Talvez hoje o senhor seria processado, seus pais seriam processados, por quê? Como é que eu vou deixar uma criança de 12 anos, etc, né? E aí, quando chega lá na frente, infelizmente, muitas famílias, seu Celso, acabam entrando em dificuldade por causa exatamente que não tem a sabedoria ou não tem a resistência para continuar essas coisas. Por quê? Falta esses exemplos, né? Falta a exposição que teve lá atrás, porque só a escola não vai resolver, né? Aliás, se a escola eu não estou dizendo que não tem que estudar, não é nada disso, eu acho que tem que estudar, mas o senhor está provando aqui, né? E o senhor é um homem de sucesso, não é só por questão de negócios, não. É um homem de sucesso como pai, é um homem de sucesso como amigo, como Amigos, rotariano, Rotariano. como músico, é um É, homem de sucesso como avô. Então, aí que vem o ativo e é. probo. Eu não sei nem como é que eu consegui eh, participar de tudo isso que eu já falei para vocês aqui agora, que eu tive tempo para isso. Mas eu sempre dava sempre um jeitinho, viu? E a gente tem uma capacidade, a gente tem uma resistência que às vezes aí nem a gente conhece. Quantas vezes, né, o senhor falou, será que eu realmente sou capaz de fazer isso? Quero confidenciar uma coisa para o senhor, seu É, Celso. Eu sou muito bem casado, né, tenho duas você me falou. filhas, né, É. e eu acho assim, feliz é aquele que tem uma boa esposa, né? Ah, sem dúvida. Né? Mas, seu Celso, aí eu estava começando lá o relacionamento e tal, né? E aí fui lá na casa da minha sogra e tinha um cachorro lá e tal. Eu precisava vacinar o cachorro. Chamava Hunter, não esqueço o nome do danadinho do cachorro. Uma gracinha, um cachorro, mas bravo. Pensa numa criatura brava. E aí, né, a minha sogra, a minha esposa, né, até então namorada e tal, e meu sogro estava lá também, e eu queria mostrar assim, não, que eu sou, né, sou macho mesmo, né, no sentido assim que você está escolhendo o genro certo, né?
Entrei lá para pegar o cachorro para dar uma vacina lá contra a raiva. Eu acredito que fosse essa vacina, etc. Mas não imaginava que o danado do cachorro fosse tão bravo assim. Seu Celso, entrei e falei, não, esse cachorro não pode ser tão bravo assim. Entrei lá no canil, veio o cachorro, eu me defendi. Até a terceira, eu me lembro, eu me defendendo. E ele me encantou, seu Celso, num muro chapiscado. Sabe aqueles muros Sei, sei, chapiscados? sei, sei. Né? É, Cheio, aqueles negócio sei, de sei. brita É, assim, certo, certo. etc. Seu Celso, eu não consigo subir no muro, eu acredito, 2 metros e pouquinho. Eu acho que eu não conseguia subir nele normal. Eu subi de costa. Seu Celso, quando eu fui lá do outro lado que eu vi, o negócio estava assim, na carne purinha. Eu fui subindo assim, Nossa, subindo, etc. que isso, hein? É, mas o senhor vê a capacidade que a gente É, tem, né? E muitas vezes você não imagina, né? O tanto que você corre, até um cachorro está atrás de você, é. né? Eu aprendi o seguinte: você não usa nem 5% da sua capacidade, né? Porque normalmente você vai assim, hoje eu não vou sair que está muito quente. Amanhã chove. Não, hoje também não vou sair porque está chovendo. Aí eu fico imaginando Deus lá em cima, falo, mas o cara pede chuva, eu mando. Ele reclama. Manda sol, eu Reclama. reclamo. Né? Eu acho que precisa das pessoas, e aí, principalmente nós que somos pais, né? E aqui nos espelhando em pessoas igual o senhor, para nos dar sabedoria para que nós possamos educar nossos filhos. Né? Mas volta aqui, se você fala um pouquinho da Rodrimar, né? Como é que é essa empresa, os valores, como é que funciona a Rodrimar? Conta para nós, como é que está a Rodrimar hoje? Um pouquinho. Olha, a Rodimar, principalmente agora, está passando por momentos muito bons. Da a organização sempre melhorando, então ela não tem como. Se usar aquilo que eu sempre ensinei para eles, deixei para eles, ela não tem como passar por problemas difíceis. Sempre subindo degraus por degrau, não querer dar um passo a 5 degraus para frente. Eu acho que a Rodimar está muito bem. E vejo que os funcionários que trabalham, aquele que sai da Rodrimar e vai procurar um emprego, falou que trabalhou na Rodrimar, ele já está garantido o serviço dele. E esse nome, isso eu não abro mão. Viu? E isso sem dúvida, mantém até hoje. Viu? Eu acho que assim, aí tem a questão da história, porque uma empresa que está, o senhor disse que o senhor constituiu a Rodrimar em 70. 1970. É a empresa, né? Nós estamos gravando esse podcast em 2024. Então nós estamos falando de uma empresa de 54 anos. 54 anos. 54 anos. Eu imaginava que fosse 40. Eu acho que eu já até falei 40 Você falou aqui. 40 aí. Não, é 54. 54. Caramba, E rapaz. falando, a minha ligação com o banco, por exemplo, nunca tive um dinheiro no banco, mas era sempre respeitado. Viu? Eu nunca dei um cheque sem fundo durante toda essa vida. É Parece mesmo? até mentira, né? Nunca. Nunca. E lá, naquele tempo, as compensações de banco era muito demorado. Você depositava um cheque, levava 20 dias para cair na sua conta. Você se lembra disso? Eu não lembro que você é Não, eu muito lembro. jovem. Não, eu tinha uma conta, uma vez, nós temos uma conta lá no Pará, Hum. Altamira, no Pará, um negócio lá de madeira, etc. Demorava dias para compensar um cheque. Demorava. Demorava E eu dias. chegava, eu tinha tanta ligação com o banco, tinha um gerente que era muito amigo, que chamava Jota. Eu chegava com um cheque, vou dar só como exemplo, não é de Recife. Se eu chegasse lá com um cheque de Recife, de sei lá o valor que é, falava, preciso desse dinheiro. Ele punha o dinheiro, o cheque na gaveta, ia lá no caixa, pegava o dinheiro e me dava. Ou seja, ele descontava um cheque e não tinha Naquele sequer sido tempo, compensado. sem compensar. Ou Aí seja, ele fazia depósito lá. No meu tempo, não, você vê quanto lá atrás que está, que era, não tinha sistema de computador, não. Você olhava o saldo, você ia lá numa parte, tirava lá uma ficha. tipo uma É cartolina. uma cartolina. Uma cartolina. Exatamente, uma cartolina. Aí você tinha todo o seu movimento, o cheque que caiu, o dinheiro que depositou. Então, são coisas interessantes do passado da gente, né? E de que, às vezes, hoje, muita gente não sabe que isso era desse jeito, chegou a ser desse jeito. Então, eu considero vitorioso por todas essas histórias. Seu Celso, agora me conta uma história aqui. Veja, a chegada dos seus filhos na empresa, enfim, do seu genro, eu entendi, foi algo assim,
natural, eu vou dizer, vou usar essa palavra, né? O senhor precisava e eles, enfim, foi chegando. Como o senhor está agora fazendo a sucessão para os netos, para a terceira geração. Como é que o senhor vê a chegada desses meninos, vamos dizer assim, dessa turma lá na Rodrimar, que é uma empresa já com mais de 50 anos? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua perspectiva para a chegada desses meninos? Bom, a perspectiva é tão boa, veja o que nós estamos fazendo. Se organizando para isso. Para que na terceira geração eles possam não valorizar e vender a empresa. Ah, Acabar com a empresa. Então, isso não tem dúvida que você não abre mão, viu? Eu acho que eu já estou enxergando isso na frente, mas sempre de forma organizada. e aqui eu quero chamar a atenção para você. Se você vai deixar aqui muito mais do que um patrimônio, você vai deixar um legado, você vai deixar uma história. As empresas familiares, e isso é normal dentro de qualquer família, você tem desafios, você tem conflitos, isso é normal. Agora, se você não fizer nada, deixar do jeito que está aí, sabe o que vai acontecer? O que acontece é o que o IBGE está mostrando. 70% das empresas acabam junto com o dono, ou seja, na passagem da primeira para a segunda geração. Aqui, nós já estamos na terceira geração, passando para a terceira geração. Na terceira geração, passagem da segunda para a terceira, em torno de 25% das empresas fecham, ou seja, só 5% passa. Então, seu Celso, o senhor pode estar certo o seguinte: o senhor faz parte de um seleto grupo de empresários que conseguiram fazer isso. E eu te garanto que o senhor nunca deve ter ouvido falar de governança familiar. É a Não, primeira vez. é a primeira É a vez. primeira vez. O senhor já fazia a governança do seu jeito, É, né? Mas quando se age com, primeiro, com sem saber o honestidade, que estava fazendo. sem saber o que está fazendo, mas age com honestidade, com transparência, Isso não abriga. sem empurrar ninguém, né? As pessoas sabem o seu propósito, né? E aí, a vinda desses meninos, com certeza vai impulsionar ainda mais o negócio, mas do jeito que o senhor está fazendo. Vamos fazer agora combinados. Porque a empresa, a família, ela vai crescendo e muitas das vezes, seu Celso, cresce até mais rápido que a própria empresa, né? Exatamente. Cresce mais muito. E nem todos os netos, igual no seu caso, estão na empresa. Então, o senhor tem que fazer os combinados, né? Como é que vai ser a posição, por exemplo, de um neto que é sócio ou que é acionista, mas que não está dentro da empresa? Como é que ele vai participar? E o senhor está num caminho muito bacana, né? Exatamente de fazer esses ajustes para que evitar o quê? Conflitos, evitar mal entendidos, ou evitar que um problema, por exemplo, de um neto, isso pode acontecer, infelizmente, possa impactar dentro do negócio. Ah, entendi. Se o senhor puder, como é que como é que está, ou se o senhor puder compartilhar, claro, senhor Celso, esse essa transmissão desse conhecimento que o senhor tem para os netos. Como é que isso se dá na prática lá do Celso? Assim, não só a questão da honradez, que o senhor colocou muito bem, mas assim, esse tino que o senhor tem de empresário, como é que o senhor faz para transmitir esses valores, essas histórias para a terceira geração? Olha, sinceramente, meus netos já encaram isso que só pelo olhar meu já é o bastante. E a maneira com quem que eu penso, isso já notei que os meus netos seguem a mesma coisa. Me respeitam muito e sempre me perguntando as coisas. É isso aí. Tem uma coisa que a gente fala muito, seu Celso, eu vejo que o senhor está fazendo também, que é a gestão dos interesses. Porque como a, a Rodrimar começou lá fruto do senhor, parece que o seu irmão também lá no início, os dois É, criaram a Rodrimar, agora ficou lá, né, não sei como é que foi a história ao longo dos 52 anos, mas depois a empresa ficou só com você, vieram os filhos e agora vieram os netos. Na governança tem um assunto interessante, que é a gestão dos interesses dentro da família. Eu acho que esse documento que vocês estão fazendo, esse acordo que vocês estão fazendo, é exatamente para deixar alguma coisa escrita, no sentido assim, olha,
Porque tudo tem regra, o senhor já notou? Tem uma lei, né? No prédio que você mora tem lá um regimento interno, talvez você nem conheça o regimento interno, mas existe um regimento. Então, quando se coloca isso também dentro da família, o que se quer? Gerir esses interesses. Porque o senhor falou comigo que o senhor tem 4 netos ou 5, né, que está fazendo medicina? 4 que o senhor falou? 4. 4. Um já forma esse ano que vem. Olha só que alegria. Já tá atendendo já nos pronto-socorro. Já, né? É mesmo? Então, dificilmente essa neta ou esse neto vai estar dentro da Rodrimar. Certamente não é o interesse dela, vai querer desenvolver a atividade para a qual, né? Mas ela pode ser uma boa acionista. Ela pode sentar, por exemplo, num conselho, por exemplo, num conselho de família e dar a opinião dela, Sim, né? sim. E eu acho também, seu Celso, porque o senhor, eu te imagino o fundador, o senhor, no início, o senhor fazia reunião com o senhor mesmo. Não é verdade? Eu imagino o senhor chegando, fazendo reunião de conselho, olhando no espelho. Era o senhor com o senhor. Acertava ou errava com as suas colocações. Aí vieram os filhos. Já muda. Aí vem os netos. E eu vejo uma coisa, seu Celso, na empresa familiar é uma sociedade de sócios que não se escolheram. O senhor percebeu disso? Os seus netos não se escolheram nem como netos e agora vão ser sócios. Se não tiver combinados, dá problema. Dá problema, sem dúvida. Né? E o senhor pode estar certo, seu Celso, que o senhor faz parte de uma minoria, menos de 5%. Nós temos no Brasil, seu Celso, algo em torno de 23 milhões de CNPJ. 23 milhões de CNPJ. E são, na sua maioria, 95%, empresas de um dono, empresa familiar. E que a pessoa monta essa empresa com o melhor dos propósitos, às vezes sem dinheiro, igual foi o senhor, no peito e na raça. No peito e na raça. Né? No peito e na raça. E espera-se que esse negócio cresça, se desenvolva, porque isso é bom não só para o dono, mas é bom para a sociedade, é bom para os funcionários, é bom para o governo, é bom para todo mundo. Mas isso tem que continuar. Agora, para continuar, nós precisamos fazer esses combinados. Passou pela sua cabeça algum dia, se o senhor chegar aos 52 anos da Rodrimar, está passando por um processo de governança familiar? Não. Não cheguei a pensar. E como é que é enfrentar isso? Eu sabia que ela teria que continuar, os filhos, mas não foi a minha preocupação. Entendo. Mas isso de forma normal aconteceu. Está acontecendo, né? Seu Celso, a gente já está caminhando para o final, mas eu queria, né, um bate-papo tão rico, um bate-papo com uma pessoa com tamanha profundidade, se o senhor pudesse dar um conselho para outros fundadores, para outros empresários que também estão nessa situação fazendo a transição, o que o senhor falaria para essas pessoas? Olha, eu tenho muitos amigos que cresceram muito e tem uma grande empresa em Lavras também, que eles me procuravam lá para me comprar pneu no meu nome para eles. Entendeu? Então, eu não tenho inveja. Vamos supor, em torno do que você está perguntando, dizendo, eu não tenho inveja de quem cresceu mais do que eu. O que eu tenho foi o que eu fiz e considero várias coisas na minha riqueza. Minha riqueza é a minha família. Eu tenho uma família de 15 pessoas em torno de mim. 15 pessoas? 15 pessoas, porque tem genro, tem nora, os filhos. Tem dia que almoça lá em casa 10 pessoas. Que maravilha. Entendeu? Então, isso é uma riqueza. Quem vai dizer que não é? É uma riqueza, verdade. Eu quero voltar uma historinha que você falou, do negócio do fazendeiro, e de uma criação que você falou, não foi? Foi. O que foi que você disse? Tá, eu na realidade eu vim do rato, do mato, eu vim da roça, etc. Então tem várias histórias de fazenda. Uma vez essa esposa minha, que ela foi para Itumirim ficar na casa de um parente lá. E chegou lá, apaixonou por mim, viu? Ah, é? O senhor mas com certeza não foi muito difícil, porque o senhor é um cara bacana demais. Pois é. Fala mansa, jeitoso, entendeu? Bom, e um dia essa família, para onde ela ficou 8 meses lá, viu? Essa família viu que eu entendia
de fazenda, né? De um sítio que tinha perto lá. É, Falou, vou chamar o Celso para dar uma injeção no porquinho aqui, viu? é. O senhor não namorava ainda, não? Namorava. Ah, já tá É, namorando. ela ficou 8 meses. 8 meses lá, são 240 dias, né? É. Eu encontrei com ela 300 vezes. Que é isso? Então era. Tanto que era baixo. É, Bom, vamos à história. é, Aí me chamou, eu falei, não, perfeitamente, vou dar injeção no porco, viu? é. Cheguei, deu injeção no porco lá e tal. O porco entrou para dentro de uma moita de cana. No outro dia, falou, César, o porco morreu. Nossa Senhora. O senhor errou na mão? Será que foi? Não sei, não sei. Não sei. Sei que eu dei a injeção no porco, o porco entrou para dentro da moita de cana. No outro dia, você falou, César, o porco morreu. Nossa Senhora. São as histórias, né? Eu contei a história do cachorro, né? Na realidade, Foi do cachorro. foi do cachorro. Essa história do cachorro lá em casa, ela sempre está sendo relembrada. Mas a ideia assim, da história do cachorro é mais assim no sentido de mostrar a nossa resiliência, a nossa capacidade, né? O senhor é um homem de couro grosso, seu Celso. O senhor, não é assim, no sentido de aguentar a pressão, né? O que o senhor falou, né? Quantas vezes o senhor viajou e o senhor não tinha dinheiro, né? E o senhor tinha um bom nome, respeitabilidade ao ponto de sacar um cheque sem ter compensado o depósito que o senhor fez, pegar um dinheiro emprestado para abastecer e retomar para a origem, né? Não posso esquecer de contar essa historinha. Ah, Eu viajei uma vez para Camboriú, 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 Santa Catarina. Santa Catarina. É. E eu fui num carro emprestado desse meu irmão, um Chevette. Ah, E na volta eu precisei entrar em Curitiba para pagar o imposto do o imposto ao danado do carro. seguro, né? Aham. E naquele tempo estava começando a usar cartão, sabe? Ah, Isso é interessante, viu? Eu tinha 3 filhos, então, que eu enfiava o cartão, os filhos ficavam assim com a mão, esperando o dinheiro cair, viu? cair, né? Exato. Aí aparecia lá assim, cartão retido. Não, cartão retido não. Não, uso inválido. Ai, ai, ai. Aí, muito bem, aí que vai ser interessante. Aí eu tentei enfiar de novo, e está lá com as mãozinhas esperando. Aconteceu a mesma E coisa. nada do dinheiro sair. Nada do dinheiro sair. Meu Deus. Aí eu falei, você vai falar, isso é mentira, não pode. Aí eu tentei a terceira vez. Quando eu tentei a terceira vez, apareceu escrito, uso inválido, cartão retido. Meu Deus do céu. Como eu era muito cliente de nome aqui no Banco Real antigo, Ah, o né? Banco Real. Eu falei, eu vou na gerência lá e provendo, eles trocam um cheque para mim. Quando eu aproximei do gerente, o gerente falou, Celso, o que você está fazendo aqui? Ele te conhecia? Era daqui de Lavras. Lá em Curitiba? Não, em Curitiba. Em Curitiba. Que eu cheguei para trocar. Falei, quando eu cheguei, uai, Celso, o que você está fazendo aqui? Novo, você é a minha salvação. Não, eu não tinha dúvida disso que eu ia conseguir, mas eu achei interessante aquela super coincidência, né? Eu diria que é uma providência de Deus. Falou, o que você está precisando? Eu falei, não, eu vou pagar ali o seguro. E o cartão ficou retido. Eu falei, não, enche o cheque aí. Aí eu enchi o cheque, ele me deu o dinheiro, fui lá, paguei. Eu pagou o seguro, né? Então, são histórias que a gente não esquece, né? E eu acho que precisa ser compartilhada. É a questão seguinte: você deixar sempre a janela ou uma porta aberta, né, seu Celso? Por quê? Porque, vamos tomar um cafezinho aqui, né, seu Celso? Porque é o seguinte, obrigado, aí tá tá bom? bom. Eu acho o seguinte, a gente tem que, a questão do nome, da honradez, para que nós possamos fazer uso, né? Porque não é só questão de dinheiro. Aliás, o que o senhor está contando aqui, eu acho que isso é interessante, seu Celso, para que isso fique registrado na história, para que isso, né, os seus netos, os seus bisnetos, né, possam depois ver a história do avô, né? Como é que, olha para você ver, na década de 70 eu estava nascendo, na realidade eu nasci em 68, né? Eu estava com 2 anos quando a Rodrimar nasceu. E aí você vai ver a história seguinte, algo diferente aconteceu. Porque eu vejo muito alguns empresários falando assim, mas está muito difícil,
o mercado está muito ruim. Fala, mas qual mercado que você atua? Não, sou transportador. Foi engraçado. Eu conheço uma outra transportadora que está indo muito bem, obrigado. Entende? Então, o problema somos nós. O problema é nós que acordamos tarde. O problema é nós que reclamamos. O problema é nós que não respeitamos as pessoas, É, né? Que às vezes para conseguir algo, você prejudica outra pessoa. Não precisa de fazer isso. Na hora que você mais precisou, igual, por exemplo, por que que o banco, o gerente que estava lá, fez essa concessão para você? Porque sabe quem é você, exatamente. né? Então eu acho assim, você passar esses valores, né? Eu sou pai, né? Eu tenho 2 filhas e converso sempre com a minha esposa, exatamente o seguinte, a gente passar esses valores, porque isso não aprende na escola, Mas né? você perguntou, dizer o que que eu faria, o conselho que eu daria para um concorrente. É para um empresário de uma empresa, Vamos qual o dizer assim. conselho, né? Ó, o conselho que eu dou para ele é o retrato de como a empresa minha, de como eu sou, entendeu? Porque teve 2 pessoas aqui em Lavras, uma até parente da minha mulher, montaram uma empresa, o outro montou outra, sabe? E Aham. falaram, nós vamos acabar com a Rodrimar, viu? Sério? Eu mantive bem, continuei a empresa, um deles quebrou. O outro não quebrou, mas conseguiu 2 caminhões e depois morreu. Até o painel da minha mulher morreu até novo, viu? Então, não adianta falar, eu vou. Isso é o que eu faço, que eu ficar com a inveja do outro, eu vou desanimar porque o outro cresceu e eu não tenho isso. Entendo. É. Eu Então, é acho. o que a gente passa como exemplo. Não falei disso atrás. É como exemplo, eu passo para a empresa. Já acho que já é uma grande coisa também, né? E essa respeitabilidade, esses são esses valores que a gente traz, né? Porque eu vejo muito isso também, às vezes no meu segmento, às vezes, fala, mas fulano tá melhor. Eu falo assim, olha, eu tô bem na minha situação, eu tô bem, eu faço o que eu gosto. Porque eu fico imaginando, seu Celso, uma pessoa, por exemplo, que trabalha só por ganhar dinheiro. Esse cara eu imagino que deve ser infeliz demais da conta, É, né? E eu sim. vejo aqui o senhor contando a sua história, contando a história da família, o senhor fala com uma felicidade, assim, com uma docilidade que anima a gente. Ou seja, eu posso ser feliz fazendo o que eu gosto, contribuindo, respeitando as pessoas, sem empurrar ninguém, sem prejudicar É, ninguém. Né? A gente, infelizmente, nós vivemos numa situação, num país, onde os valores foram relativizados, é. onde o professor não tem mais poder, não tem mais. Né? Eu fui, com certeza não foi diferente na sua época, o professor era autoridade. Né? Eu dava benção a padre. Né? Policial não tem mais o poder que tinha, né? A gente respeitava. Hoje é o seguinte, as pessoas só têm direito e as responsabilidades. Você sabe que de primeiro a gente, quando era menor, tomava benção de soldado? Tomava banho de soldado também? Quer dizer, que é o respeito, né? Eu Acho que o respeito. soldado seria o máximo, é uma autoridade, então eu tomava a benção. Isso é as crianças, né? Naquele Exato. tempo, né? Não, e eu vejo muito isso, Era sabe? muito diferente. E uma coisa que eu acho também muito lamentável, seu Celso, é uma parte da sociedade ela criminalizar quem vence na vida. Sabe? Eu acho assim, quando você vence, quando você cresce, e eu vejo uma história de sucesso aqui na minha frente, você não cresce sozinho, né? Você já falou, o senhor falou aqui mais de uma vez sobre os seus funcionários, seus colaboradores, que na hora que a Rodrimar cresce, ela leva com ela várias pessoas. É, São pessoas que estão fazendo casas, comprando lote, comprando carro, são pessoas que estão movimentando a economia. Que bom que a Rodrimar, quanto mais forte ela ficar, melhor. é. Né? Eu estou aqui, por exemplo, fazendo esse bate-papo com o senhor, não conhecia essa sua história. Eu vou dizer para o senhor, seu Celso, eu lido com muitas empresas familiares, bastante. Tem uma outra empresa, já mais velha que o senhor, que é a Rodrimar, ela já vai fazer 100 anos, a gente trabalhou, fez um trabalho nela também, e eu digo que o senhor está no caminho certo, porque não existe
um script, não existe uma mágica. Faça desse jeito. Você vai caminhando, você vai nadando, mas espelhando aonde que está dando certo. E aonde que está dando certo, você vê, são pessoas honradas, são pessoas que respeitam os valores, né? Respeita os direitos dos outros, mas principalmente cumpre com as suas obrigações. Eu tenho uma funcionária, que aliás, ela é uma líder, ela mexia com contabilidade, mas tudo a gente respeitava ela. Ela ficou na empresa há 33 anos. 33. 30. Então eu sempre falo, olha, toda pessoa que ficou muito tempo na empresa, os dois são bons. O funcionário é bom e o patrão também. Olha que bacana, bicho. Pois é, essa moça até falei com ela ontem. E ela falou, estou com saudade de você. Ela adora a gente ainda, até pedindo um favor para ela fazer para mim ontem, sabe? Aham. Ela se propôs, vai de vez em quando visita a empresa. Então você pode ver, eu estou falando isso para você ver como que é, a nossa ligação com as pessoas que trabalham conosco. Se essa pessoa, se a empresa não fosse boa, ela não trabalhava 33 anos. É E verdade. outros mais lá que já têm 18 anos, 20 anos. Isso eu acho que também é um crescimento, é uma imagem boa da empresa, né? Com certeza. Não é isso? Com certeza. Seu Celso, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu agradeço a sua disposição, a sua gentileza que aceitou o nosso convite, né? A ideia aqui é compartilhar a história. Eu vejo uma história tão bacana, uma É. história de superação, uma história de dificuldade. O senhor nasceu numa família humilde, né? A ponto de não ter dinheiro para comprar calçado, né? O senhor Não, descalço. não é que para não comprar. Naquela época não usava. Não usava? Não usava. Você andava com pezinho no chão. No chão tem que andar, né? É, Mas pisando nas pedras, né? pois é. Era assim. Então, seu Celso, Isso obrigado. não era estranho, não. Era de uma forma geral, né? Aqui uma coisa, o senhor conhece, o senhor já usou pré-cátano? Já. Já Já. usou pré-cátano? Já. Pré-cátano. Já. Eu já usei. Bom, então. É, Era o calçado mais chique que tinha, macio. mas assim, Era de pita, não é isso? É. eu já usei disso, já Não, usei de couro de precato é boi, outra coisa. já Eu usei de usava. couro de boi, né? Seu Celso, eu trouxe uma pequena lembrancinha aqui para o senhor. Eu espero que o senhor goste. Eu gosto muito de vinho. Eu também O gosto. senhor gosta de vinho? Gosto. Ai, que bom, rapaz. Lá no Rota tem uma turminha lá que já Ah, muito bem. toma umas duas Então, doses de então vinho. eu trouxe para o senhor esse pequeno regalo, esse pequeno presente. Eu espero que o senhor goste, né? Porque pode estar certo que eu comprei como se fosse para mim e eu espero que o senhor possa apreciar esse vinho. Ora, muito obrigado. Obrigado mesmo, viu? Ah, que Olha bom. aí, viu, gente? E tem uma pequena também homenagem lá da nossa empresa que eu gostaria de poder entregar também, mas né, eu preciso ler para deixar Perfeito. registrado aqui. Senhor Celso Rodrigues, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós, do escritório GGS ADV, estamos muito honrados com a sua participação no nosso podcast e por compartilhar a incrível história de sucesso da Transporte Rodrimar. Parabéns pela garra, determinação e prosperidade. Como já dizia Guimarães Rosa, é junto dos bons que a gente fica melhor. Esperamos colher muitos frutos da nossa parceria. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e contribuição. Desejamos ótimos negócios e que a empresa tenha longevidade. Grande abraço, Geraldo Gonçalves, Sociedade de Advogados. Muito obrigado. Então, assim, pessoal. Olha, eu estou muito feliz com esse acontecimento de hoje e torço para que o seu trabalho continue. Eu só ouvi coisa boa aqui, entendeu? Então eu fico de hoje, a partir de hoje eu me considero maior
Que bom, seu Celso. Eu me considero maior, com mais conhecimento, porque eu ouvi palavras aqui que me cresceu, me fez chegar num ponto que eu não esperava que eu chegasse, que eu estou hoje, né? Que bom. Entendeu? Pessoal, então assim nós encerramos mais um evento, mais um episódio do podcast da Governança Familiar, Empresas Familiares de Sucesso. Muito obrigado, seu Celso, e até a próxima. Não, se Deus quiser. Amém.